Meus amigos, se segurem em suas cadeiras. Quem tiver camisa de força, coloca. Quem tiver aquelas coisas para segurar ser humano em cadeira, coloca. Porque hoje tem uma grande chance de todos nós ficarmos malucos, perder o controle do nosso cérebro. Porque a ideia de hoje é coisa de que você não sabe como que esse cara pensou. E não fui eu, tá? Porque eu tenho umas ideias malucas dessa. Mas essa de hoje o cara se superou. Então esse cara aí eu tenho medo dele, cara. Eu tenho medo do que um ser humano que pensa em algo do tipo é na vida real, cara. Eu fico. Só de pensar, eu já tô ficando maluco. Imagina jogando. Então todos nós, muito cuidado. Precisamos de cuidado nesta gameplay de hoje para que a gente não fique maluco e não vai todo mundo pro manicômio. Então, vamos nessa que hoje é dia de loucura. E vamos lá, rapaziada. Como explicar a partida de hoje? Já mandei vocês se prepararem que isso aqui vai ser uma loucura infinita, tá? Somos atualmente a Prússia, ou seja, jogaremos de Prússia. Só que ao mesmo tempo, não jogaremos de Prússia. Emperor, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo e por que tão cedo no jogo tu tá em guerra contra a Suécia de maneira defensiva e a França? Rapaziada, vamos fingir e imaginar um cenário. E não imagina com muita força não, tá? Porque força cerebral é o que a gente mais vai precisar para todo mundo não ficar maluco. Mas imagina um cenário. A Prússia, todas as pessoas da região descobriram que eles são extremamente perigosos e que eles vão fazer um país altamente belicista e que vai gerar muitas guerras no futuro. E antes que isso aconteça, a rapaziada decidiu que ia acabar com a Prússia enquanto ela ainda estava nascendo, enquanto ela ainda estava tentando unificar os povos germânicos. Então acabou a aliança com Rússia, acabou a aliança com Áustria e a França, a Saxônia, a Suécia, por exemplo, começaram a invadir o meu país. Então, digamos com duas aspas que foram tantas invasões que o meu país não conseguiu aguentar e só conseguiu fazer uma coisa possível: fugir para outra região do mundo para que a gente pudesse se reagrupar e criar uma nova nação germânica em um local que não tem nada a ver com a Germânia. E por esse motivo que capitularemos contra a Suécia e capitularemos contra a França. E por conta de todas essas guerras, a gente acabou perdendo todos os nossos territórios na Germânia, ficando desse jeito aqui a situação do continente. Emperor, o que vai acontecer com a Germânia? Não é mais problema meu, é problema da inteligência artificial, eles que se virem para resolver essa situação. Eu só sinto pena da França, que vai ter que lidar praticamente aí com a cruzada para diminuir o tamanho deles, porque agora eles são o país mais infame do mundo. E dado as circunstâncias, né, perder esse território, perder toda essa glória, toda essa capacidade aqui das terras germânicas e ter que fugir, inicia, né, uma nova jornada para o povo germânico, em uma terra que a sua população não existe mais, que não são germânicos, que não tem nada a ver, tanto em termos religiosos quanto em termos culturais e de raça. E é por isso que hoje tentaremos criar uma nação germânica. Deixa eu passar a semana, né, para atualizar aqui os nossos números. E tentaremos criar essa nova nação, sobreviver e possivelmente, quem sabe no futuro, tentar, com duas aspas gigantescas, voltar para a Europa com essa região aqui do Iêmen. Pois é, rapaziada, isso foi o que me sugeriram nos comentários. Ele me sugeriu de uma forma, por exemplo, eu tiraria, né, os meus países aqui que estão dentro da Prússia, por exemplo, a Pomerânia, entregaria o território para eles e depois eu dava um jeito de perder o que tinha sobrado aqui na Germânia. E a partir daí eu conquistaria essa região aqui do sul do Iêmen e tentaria fazer uma nova nação germânica nessa região. É o que faremos, mas na prática foi muito mais difícil, porque não tem como você entregar territórios com a Prússia
Então, mesmo que eu libere, né, alguns fantoches para entregar território para eles, não tem como. E não tem, né, países o suficiente para eu liberar todo o meu território de maneira independente. Tipo, só a Pomerânia, ou a Westfalia, ou a Renânia, só tem alguns. Então, por isso que eu tive que entrar em outros países, declarar guerra contra a Prússia para que eles conquistassem o meu território e aí sim só sobrasse esse territóriozinho aqui com suas 64 mil pessoas quase. E assim, tinha uma divisão de exército, mas agora não tem mais nenhuma. Então eu vou ter que tentar fazer com que a situação aqui fique mais tranquila, para tentar recrutar algumas divisões, para tentar unificar essa região aqui e criar essa nação. Então começamos com 12,3% de educação, 162.300 de PIB, 8,2% de qualidade de vida, 64 mil pessoas quase, e a grande maioria delas sendo radicais, em um estado que é a nossa nova capital, porque não tem outra saída, e extremamente dividido, em um estado muito pior em termos geográficos do que a nossa Germânia, que é um dos territórios mais fortes aí geograficamente falando do mundo, mas pelo menos temos um estreito que por enquanto não dá lucro. Então a primeira coisa que eu vou precisar é do lucro extra desse estreito para que a gente consiga fazer qualquer coisa nessa região, tá? Em termos de radicais também, vamos colocar um imposto no mínimo e vamos tirar os impostos, né, que a Germânia cobrava lá na Europa, porque se eu cobrar muito imposto, eu tenho que fazer o possível para apaziguar a situação nessa região. Emperor, por que você aceitou fazer esta gameplay? Primeiro, é uma loucura infinita, o que eu gosto. Segundo, que é uma boa forma da gente testar o que acontece se uma nação europeia cheia de tecnologia vier para cá no começo do jogo. Tudo bem que eu perdi 2 anos de gameplay, mas é o preço, né, que eu tive que pagar para que isso acontecesse. Então, nas estatísticas, se eu for mostrar as estatísticas depois, não estranhem se elas não começarem em 1900, em 1836, porque eu tive que trocar de país para fazer com que isso aqui acontecesse. Então, dito isso, vamos lá que vai ser um sofrimento, rapaziada, infinito, cara. E em breve não vai ter mais nada, tá? Porque esses números aqui são ainda alguns números da Europa. Em breve eles vão ser atualizados e não vai sobrar nada pro meu país, cara. Vamos viver de aluguel, basicamente. E também porque, né? Como é que tá o mercado prussiano? Ainda tem, tá vendo? Tem vários estados aqui. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu sair do meu próprio bloco de poder. Pronto. Aí agora sim a gente tem um mercado unicamente nosso. Olha a diferença, cara. Tem que passar a semana para atualizar também, né? Acredito eu. Pronto. Agora sim. Olha a diferença de mercado. Tem nada, nenhum recurso, praticamente nenhum bem industrial, nada. Pois é, rapaziada. Que maravilha, né? Que situação que eu escolhi jogar. Então vamos ver o que dá para fazer nessa região aqui com o povo germânico. E uma outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês é a cultura, que obviamente não tem nenhum germânico aqui, porque estamos no Iêmen, então vou ter que dar um jeito de converter essa rapaziada aqui para virar germânico. E em termos religiosos, é uma nação islâmica. Então a região completamente islâmica. Eu vou ter que dar um jeito também para convertê-los para o Você tem a língua presa, é difícil de falar as palavras? Protestantismo. Então, dito isso, agora sim, vamos lá. Agora eu me pergunto, qual é essa uma pessoa leal ao meu governo? Esse aqui, ó. Esse aqui. Ou o Heer, o que vai assumir depois dele. É o único leal ao governo, cara. Que loucura essa gameplay vai ser, rapaziada. E vamos lá, rapaziada.
Estamos em guerra contra Katiri, um estado que tem, na teoria, né, um exército muito mais fraco que o meu, e eu tenho um comandante também na teoria superior, né, europeu, na escola de guerra prussiana. Eu quero ver ele ganhar aqui, cara. Aconteceu a revolta? É essa a revolta? Nossa senhora, eu tava com medo dessa revolta, rapaziada. Caraca, cara, eu já tava tipo assim, meu Deus do céu, eu tenho que parar de tentar passar essa lei e tentar fazer qualquer lei para os revolucionários, porque eles vão detonar o meu país, eu não vou conseguir jogar. É isso? Agora tem um pequeno problema, talvez eu não consiga jogar porque eu não consigo nem fazer fronteira com eles aqui. Vai ser uma longa partida, rapaziada. Uma longa partida. E sim, os esforços para converter a rapaziada dessa região a virarem germânicos já começou. O problema vai ser a religião, porque a gente tem escolas públicas, o que ajuda a converter a população. Agora, a converter não, né? A assimilar. Agora, a religião vai ser tenso, vai ser difícil, porque depois eu vou ter que voltar às escolas religiosas e voltar à escola religiosa é praticamente impossível. Que maravilha, rapaziada. Que boa gameplay que eu escolhi fazer na minha vida. E vamos lá, rapaziada, pois agora vamos fazer a guerra mais importante do vídeo de hoje. Se eu ganhar, temos uma esperança. Se não der pra ganhar, aí é triste demais, rapaziada. Vamos lá, estamos enfrentando o Iêmen, a parte principal dele, né, o estado Cassimid, que é mais Iêmen do que eu, porque é a parte que tem mais população, é a parte mais importante. E, ao que tudo indica, vamos ganhar, tá? A gente ganhou a primeira batalha defensiva e ganhamos, na teoria, né, com certa facilidade. Caraca, a mudança de bandeira... Porra, a bandeira antiga era muito melhor. Tá bom então, né? Sim, a segunda batalha ofensiva, sucesso. E, ao que tudo indica, as outras batalhas também vão ser um sucesso. Meu general morreu? Meu general morreu. Caraca, tinha um melhor. Porra, tinha um melhor ainda sem fazer nada. Rapaziada, tem que ser dito, cara. A tecnologia e esse meu general, esses meus generais que são muito melhores, facilita muito a gameplay nessa região, porque eu estaria fazendo uma guerra de foice cega no escuro infinito se eu não tivesse esses generais tão poderosos, né, que sabem o que eles estão fazendo. Então agora, em 1845, mais uma vez dá para dizer que o jogo começa de certa forma agora. Temos o território quase completo do Iêmen e a gente saiu de uma população de 100 e poucos mil habitantes para 1.150.000. Ela basicamente aumentou em 10 vezes a população do nosso país. E vamos convertê-los a todos para virarem norte-germânicos. A nossa cidade principal é Aden, o que é uma loucura, tá? Porque tem outra cidade, se eu não me engano, no Iêmen que é muito mais populosa. Mas tudo bem, então já sabemos, né, qual é a cidade que eu tenho que evoluir muito, urbanizar muito para que ela fique gigantesca no mapa. Tem mais quais cidades aqui? Tem Al-Mukalia, que parece ser uma cidade mais ou menos agrária. Tem outra? Acredito que não. Não, acho que não. Talvez nessa parte aqui do Hejaz. Aqui do Hejaz tem Al-Hudayada. Então a gente tem que dar um... Cara, imagina, tem que dar um jeito de invadir o Egito. Minha nossa. Ai, cara. Eu preciso de navios, né? Porque eu também preciso acessar o outro lado aqui do oceano para entrar na Etiópia e pegar os recursos da Etiópia, né? Eu preciso de madeira e outras coisas. Então é uma boa se eu conseguir atravessar logo esse outro lado do rio, fazer uma marinha. E o Oman, cara? Dá pra invadir o Oman. Eles têm infantaria de linha? Acredito que não.
Cara, quanto mais rápido e mais forte eu ficar, rapaziada, melhor pra essa gameplay aqui. Então já vou pra cima do Oman, testar se a gente consegue. E vamos lá, rapaziada, 1845, vamos ver se realmente eu tenho capacidade pra invadir ou não o Iêmen. É infantaria irregular contra infantaria irregular. O meu general, na teoria, é muito superior. E eu tomei uma derrota dessa. Testar de novo. Agora eu ganhei. Cara, não era pra... Quer dizer, eu acho que eu ganhei. Ou não era pra gente ter tomado uma derrota daquela no começo ali, não, tá? Acho que foi porque a gente invadiu pelas montanhas, cara. É a primeira lição da guerra, mano. Se você pode invadir por outro lugar, por que você vai invadir pelas montanhas? Eu tomei uma derrota... Eita porra, tá tendo terremoto no jogo. Cara, já tomei muito susto com esse barulho assim do nada no jogo, mano. É terremoto, guys. Caraca. Foi-se o Oman. Capturamos a capital deles, eles vão render em breve. E temos uma nação. 1852 e tá dando certo, tá? Tá dando muito certo esse país aqui, dado as circunstâncias que eu comecei. Temos aí, né, o território da Arábia, a parte do sul da Arábia, que é o Iêmen e o Omã, e também temos aí os estados truciais. Além, é claro, né, de um pedaço da Pérsia, um pedaço ali em Macrã e por aí vai. E a colônia do Omã, que é o mais importante, que é onde eu mais preciso de recursos, né? Porque a gente consegue produzir madeira, a gente consegue produzir plantações que não dá para fazer no Iêmen. O Iêmen é um país até bom, cara, dá para você plantar bem nele. Agora, não dá para, por exemplo, você fazer plantação de fruta ou plantação de algodão, então vai ter que fazer em outros cantos. Dito isso, o PIB ali tá beirando os 3 milhões, a educação está chegando em 55%, é ótimo. O padrão de vida está melhorando, a população está crescendo, porque durante, né, a maioria da gameplay a população estava diminuindo, porque eu estava reprimindo todo mundo para que eles virassem germânicos. E aí agora, como vocês podem ver aqui no progresso, o Iêmen ele já tem mais germânicos do que a própria raça deles aqui na região. Então, tá funcionando. Pelo menos em parte está funcionando. Agora, para converter o resto, vai ser tenso, tá? Porque tem que integrar estado, vai ser complicado, para dizer o mínimo, né? E a revolta tá altíssima por conta dessa supremacia nacional e também por conta da nossa religião, que é diferente. Então, vai ter revolta, vai acontecer essas loucuras, contanto que eu consiga manter o meu território integrado, tá em casa. Então é uma nação que também, né, por eu estar em uma situação muito adversa, mexe também por completo com a política. Então fica muito fácil para eu passar leis que se eu tivesse lá na Prússia eu não conseguiria passar. Inclusive temos uma outra Prússia. Temos impostores aqui na Europa, tá? Que a verdadeira tá aqui, com a família Hohenzollern. Então dito isso, as leis, né, estão evoluindo muito rápido. Eu já estou restringindo o trabalho infantil. Aumentar o sistema de educação é a melhor coisa que eu posso fazer agora para converter mais ainda as pessoas para serem germânicas. E só, basicamente, né? Também temos saúde pública. Depois eu mostro para vocês o código de leis. E as eleições, né? Agora temos eleições. Eu falei, não vou ficar tecnocracia, não. Vou fazer eleições. São eleições universais e foi muito fácil de passar a lei. Então, se fosse na Prússia, cara, muito difícil de eu passar qualquer tipo de eleição. Imagina o sufrágio universal. Aqui não, aqui tranquilíssimo. Então, vamos continuar aqui, tudo melhorando, cara, exército melhorando. Emperor tá perdendo muito dinheiro, porque eu tô fazendo a rotação de construção naval. Normalmente eu faço isso com o setor de construção. Tipo assim, eu coloco para construir e aí eu perco dinheiro. Aí depois eu paro de construir e encho ali de novo a barrinha de dinheiro. Aí vou fazendo. Eu tô fazendo isso com a construção naval. Eu começo a construir navios, aí eu perco muita grana. Aí eu paro, recupero toda a grana. Eu tô nessa, né? Então vamos lá que eu preciso dessa marinha grande para fazer o que eu quiser na região. Já estou planejando também a minha invasão aqui da Etiópia antes que eles tentem se unificar. E o Egito foi afofado, o que é bom para mim, porque Red As na guerra, né,
saiu independente e isso permitiu que eu dominasse um pedacinho deles aqui do Iêmen. Então, agradeço o Império Otomano e espero que sejamos grandes parceiros comerciais. Então, vamos lá. O Chanceler de Ferro, ou seja, temos Bismarck. Temos Bismarck para salvar. Salvar é foda, né? Mas para melhorar mais ainda a nossa sociedade prussiana, do Oriente Médio, da África, da Arábia, da Somália também, recentemente. Então, temos Bismarck. E temos também um tal de Shukri al-Atassi, que é iemenita. Ou seja, não é germânico. Ou seja, nope. Vai ter poder não, meu querido. Peço perdão. Esta é uma partida de supremacia germânica, de criar uma nova nação germânica em um lugar que não tem nada a ver. Então, infelizmente, você não vai ter direitos no meu país para governar. Vai ser o Bismarck mesmo. E, falando em país, olha aí como é que tá, ó. Tá bonito. Tá foda o meu país, olha pra aí. Tá crescendo colônia. Já temos, né, desde aqui de Alça, que é de Djibouti, até aqui embaixo, retinho, fininho no mapa, bonito. A Pérsia foi afofada por Kandahar, o que é algo que eu não esperava. E Makran Kalat meio que se separaram, né? Eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esses meus territórios do norte. Se eu vou ficar só nesses pedacinhos aqui mesmo, ou se eu domino Makran, ou se eu domino Bampur, essa região aqui do sul. Não sei, tô pensando ainda, tô pensando. Porque o meu território ele é muito aesthetic, muito bonito no mapa o meu território, né? Parece um império de antigamente, tipo Cartago, só que diferente. Não tá bonito o meu império no mapa? Pô, cara, eu não tô querendo aumentar muito mais meu território, não. E aí tá fazendo colônia lá na África. Pois é, né? Mas se eu não fizer, outro vai fazer. Então é melhor na minha mão. E dito isso, né? Tá indo bem o país, cara. Eu tô começando a produzir bens de luxo. Pintura, porcelana, esses daí que sempre dão muito lucro, principalmente para nações menores. E tá dando certo, cara. Eu tô aumentando bastante PIB, bem pra eu estar perdendo dinheiro. Tô construindo navio. Tá construindo navio ainda, Epra? Tô construindo navio. É caro pra cacete essa merda. Aí. Mas tá acabando já. Eu pedi 50, já tem quantos? 40. Pronto, tá ótimo. Então falta mais 10, acaba e eu paro de perder dinheiro e possivelmente aumento o meu setor de construção. Então é isso. Vamos lá, vamos continuar. E 12ª posição mundial. Pois é, cara. Se eu estivesse jogando com o Iêmen mesmo, seria uma dor no coração, cara, porque o Iêmen não tem tecnologia praticamente nenhuma. A Prússia facilita muito você fazer uma nação aqui nessa área. Então, tá valendo. E vamos lá. E olha aí, rapaziada, 1867 e os caras já estão querendo privilégios de comércio com o maldito imperatore. Aí vendo, a gente reconstrói, filho. Pode falhar, mas a gente reconstrói de novo a nossa nação aí germânica, a nossa Prússia. Então, dito isso, aceito que eu quero me colocar no mundo, né? Eu quero ser, né? Ter relevância global. Então, se possível for, né, fazer esse comércio aí com a Áustria e a Hungria, eu faço, não tem problema não, esses privilégios. E o meu próximo alvo, já estou fortalecendo meu exército para ser Egito. Tecnologia eu tenho, eu só preciso mesmo da grana e do equipamento. Aí eu já invado logo esse Egito e capturo o canal de o Sinai para fazer o canal de Suez. E aí é grana. Aí é grana pra cacete que eu vou ganhar aí nessa brincadeira. A Emperor Hejaz unificou a Arábia. Foi Hejaz, com certeza. Aí, ó. O que significa aquele Your Subject Protectorate ali? Nada. Significa nada. Foi eles que fizeram. Não teve ajuda tua. Não. Foi eles mesmos. Eles que fizeram isso aqui. Rapaz, esse meu país aqui vai ficar forte pra cacete.
Meus amigos, 1869 e somos o 7º país mais influente do mundo. Quem diria, rapaziada? Quase 6 milhões de habitantes. Não parece ser muito, mas para a região tá? As colônias continuam crescendo, os germânicos continuam aumentando em número, o padrão de vida também cresce. A gente já atingiu os 10 ali, o que é ótimo, a educação também subindo e a gente tem um PIB de 8,7 milhões. Isso é ótimo para o meu país. E agora eu tô na transição. Eu aumentei um pouquinho só o setor de construção e estou na transição para aumentá-lo mais ainda, tá? Então em breve teremos um setor de construção muito mais decente. E para o investimento estrangeiro, não temos porque não precisa. Não tem pessoas o suficiente para eu necessitar de investimento estrangeiro. Eu mesmo consigo prover emprego para todo mundo. E até esqueci de falar, né? 1869, que delícia. E uma delícia maior ainda é isso aqui, rapaziada. O Raj britânico explodiu, colapsou em muitos pedaços que agora eu vou estar aproveitando para poder fazer com que os meus países fiquem... Os meus países, vírgula, né? Eu vou anexar uma parte do país deles e depois eu vou fazer fantoche, mano. O máximo de fantoche que eu conseguir, eu vou fazer. E é bom demais você focar na marinhazinha cedo, cara. Porque digamos que eu não tenha influência nenhuma. Bota a marinha para projetar poder, já era, filha. A região é toda minha. Coisa boa. Então, meu próximo alvo ele seria a Pérsia. Pérsia que entrou em uma guerra civil e separou com esse Semnan. Então, não temos mais uma Pérsia forte. Eu posso aproveitar, fazer fantoche de Semnan, conquistar o resto da Pérsia e aí entrego para eles e temos um novo fantoche na região. E temos o Afeganistão como fantoche também, tá? Um forte Afeganistão. Não tão forte que nem o que eu criei no vídeo, mas forte Afeganistão. Até porque eu não quero que ele fique tão forte assim, porque meu fantoche não quer que ele fique mais forte do que eu. Então, vamos nessa que o meu alvo agora é a Índia. E vamos ver, né, as riquezas do subcontinente indiano, quão ricas elas verdadeiramente são e o quão elas vão impulsionar o meu país para cima, tá? Porque eu preciso de um territóriozinho, sabe? Que assim, você olha para o meu território, o principal, olha aqui, a gente tem Hormuz, que eu peguei o resto da Pérsia faz um tempo atrás, então temos o estado de Hormuz. Aí tem os estados truciais, olha aí, a geografia. Aí tem o Oman, olha aí. Inclusive essa cidadezinha do Oman aqui eu vou crescê-la, tá? Fiquem tranquilos, porque tem pouca gente no Oman, muito menos que o Iêmen. Então aí, a geografia do Oman. Desertão gigantesco, aí chega no Iêmen. Aí chega o Iêmen, muitas elevações. E dessas elevações tem umas partes que dá para plantar. Eu até pesquisei isso e tem mesmo, cara. Tem uns terrenos mais altos que são mais amenos em termos de temperatura e que dá para plantar no Iêmen. A questão é onde que vem a água, né, cara? Deve ter água subterrânea e... principalmente subterrânea, cara. Deve ter água aqui nesse país. E olha aqui a nossa cidade principal, rapaziada. Olha aí que maravilha. Até esqueci o nome dela. Mas tá vendo? Não preciso lembrar o nome dela não. Aí. Bem maior do que quando a gente começou. E vai ficar muito maior à medida que o tempo for passando, né? Aqui é a cidade do Rechaço. Como que aumenta essa cidade aqui? Não sei, mano. Cidade portuária, né? Tem que ver aí. Tem que ver com os caras lá, né? E aí você vem, né? Não, atravessa o mar pra ver se o oceano é melhor, Emperor. Ou se o território é melhor. Olha aqui, ó. Desertão. Aí vem pra Somália. Desertão. Aí vem aqui semideserto. Zona de transição, e aí aqui que vai melhorando, mas não muito, tá? No Quênia, aí ó, tem um semideserto aqui, mas para dentro aqui fica também uma região muito árida. Aí vai, aqui no Zanzibar que a coisa melhora, mas o Zanzibar é um pedacinho do nosso país, né? Então é um território muito ruim, diferente desse daqui. Aí ó, esse aqui não é o melhor da Índia, até porque tá pegando fogo, né? Mas nossa senhora, caralho. Eu tô aqui, pô, tô tranquilinho aqui olhando pra minha cidade. Nossa, olha o blob.
O tamanho dessa cidade aqui, cara. Eu vou conquistar isso mesmo? Nossa, olha o tamanho da cidade agrária. Caraca, a minha nação não tem capacidade pra conquistar isso aqui, não. Quantas pessoas tem aqui? 4 milhões. É o meu país, quase. Mas, rapaz... rapaziada, é muita gente. Ou a Índia é imoral, rapaziada. É muita gente pra tudo quanto é lado, cara. Eu não tenho medo não, mano. Tenho medo não, vou conquistar. Vamos nessa. E vamos lá, rapaziada. 1878. Muita coisa está sendo feita ao mesmo tempo no Império da Prússia. E quem diria que o Império da Prússia seria desse jeito, hein, cara? Mas tá valendo. Tá valendo. A missão foi dada e missão cumprida. Somos o segundo país mais prestigioso do mundo, um dos mais fortes em terra e um dos mais fortes no oceano. Também marinha, exército, território não. Território ele deixa a desejar bastante. Eu prefiro muito mais o meu território aqui da Germânia. Minha nossa! Que aconteceu com nossa amiga Rússia? De que aconteceu com a nossa amiga China? Mas rapaz, explodiu o Raj britânico, explodiu China, explodiu Rússia, a Germânia explodiu também, mas é minha culpa. Temos uma Escandinávia, caraca, o Reino Unido também, pelo visto, tá explodindo. República Britânica com Lancashire separado. Rapaz, esse Lancashire tá em guerra contra a Itália. Alguém tem que resolver essa situação esquisita aí no mundo, né? Pois é, alguém. Dito isso, eu tô de boa. Eu tô tranquilo. Qualidade de vida tá alta, população está alta. Ainda mais, né, que apenas em um estado meu eu tenho 7 milhões e 200 mil habitantes que eu capturei da Índia. Nossa, essa imagem aqui é aterrorizante, gente. Sério mesmo. Sério mesmo. Eu vejo essa cidade indiana, cara. Pô, é bonita a arquitetura. É bonita a arquitetura. Mas só de olhar essa imagem, eu já sinto terror. Já é aterrorizante, cara. Olha isso aqui, velho. Nossa, não esquece essa coisa. Eu não tô acostumado. Eu não estou acostumado com muitas pessoas em um local como se fosse normal, cara. Só em festa. E São João ainda. Qualquer outra festa aqui não tem. Então eu não tô acostumado com muita gente assim, não. É difícil de olhar. E sim, mas também, né? Estamos recebendo migração em massa agora. Estamos, ó, pra ir. Equadores estão migrando para Eritreia. Você, morando no Equador, migraria para Eritreia? Aí é difícil, cara. Mas eu já recebi migrações em massa no Omã, muito no Iêmen. O Iêmen é o que mais recebe, o nosso estado principal. O que é bom. E na Eritreia é bom, né? Que dá uma populada aqui nessa região da África que eu capturei. Coisa boa, rapaziada. Moral da história. Eu tô tranquilo. Vocês estão tranquilos? Eu tô tranquilo. O meu mercado é gigantesco. Já vamos produzir craft paper em breve. Temos fantoches. Teremos mais, se tudo der certo. É que assim, eu já entrei o suficiente no mercado indiano. Eu não quero mais. Sabe quando você não quer mais? Tipo, já deu, já... são muitas unidades de muitas coisas que você precisa prover ao mercado indiano. Então, pra mim aqui já tá bom, mano. Já tá bom no Afeganistão, no Paquistão e naquele território ali que eu conquistei diretamente. Pra mim já tá ótimo já, cara. Mas tá bonito o meu território, tá? Quando ele era fininho aqui, era mais bonito. Mas tá bonito o meu território, hein, cara? Olha as colônias crescendo, tô gostando. E só, né? Agora é fazer colônia do resto, né? Fazer colônia de Egito, Império Otomano, Império Otomano e eu somos grandíssimos amigos e parceiros comerciais. Não vai ter guerra entre Prússia e Império Otomano. A aliança que teve na Primeira Guerra Mundial
existe antes e vai recuperar a Germânia, Emperor? Tô com vontade não. Esse território aqui meu é melhor. Esse meu território aqui é melhor. Não tô com vontade de voltar lá pra recuperar a Germânia não, cara. Tô tranquilo aqui. Tô de boa. Mas eu vou, né? Eu vou. Vou deixar uma Prússia falsa no jogo? Ah, mas de jeito nenhum, filho. Agora, minha Prússia aqui tá excelente. Agora a gente quer saber de duas coisas, Emperor. Primeiramente, religião. Na parte principal do meu país, eu consegui convertê-los para protestante. Na parte africana do meu país, tá dividido. E na indiana, tá subindo, mas até o próprio sunismo é maior do que o meu protestantismo, então vai demorar ainda. Agora, em termos culturais, aí sim a gente tá falando, tá? Porque eu já converti a grande maioria das nações aqui para serem norte-germânicos. Então temos aí 4 milhões de Gujarat, que é a segunda cultura, né? A segunda população do meu país. E temos 10 milhões de norte-germânicos fora da Germânia. Rapaz, se isso pega, né? Se essa moda pega, e aí a França, eles vão falar germânico? Vixe, francês falando germânico ia ser uma atrocidade da natureza. Dito isso, tá aí, o objetivo foi pedido e foi feito, tá? Tem muitos ingleses que a Inglaterra tava em um conflito infinito e aí eles migraram muito pra cá, pro Iêmen e pra Omã. Que coisa, né, cara? Imagina você ser inglês e migrar pro Iêmen. Só nas gameplays do Emperor mesmo. Meus amigos, 1885. E eu tava ganhando dinheiro, o setor de construção tava grande. Tava feliz que tava ganhando dinheiro construindo ali. Tranquilo, de boa. E aí quando eu vejo menos 73 mil, vai credo! De onde que veio essa dívida toda? Então, do Egito. Eu acabei de conquistar o Egito. E o Egito tem um setor de construção equivalente ao meu. Gente, o Egito, cara, não tem como eles pagarem um setor de construção equivalente ao meu. O meu território tem as coisas mais lucrativas que a parte da África consegue prover. Tem os fantoches, que provém dinheiro. Tem o Iêmen, que é um território, assim, né, complicado, mas se bem utilizado, é um território bom. Tem o Redias, que vem petróleo pra cacete. Petróleo infinito, né? Tem a Arábia, tem o próprio Iêmen, tem Irã, tem Afeganistão, então petróleo é infinito. E aí, muito dinheiro que eu tô levantando. E aí, quando eu vejo meu dinheiro todo embora, eu falei, o Egito. O Egito. Com o setor de construção do mesmo tamanho que o meu. Só que eles só tinham o território deles. E sem o canal aqui. Que o Sinai, né? Que o Sinai é meu. E aí? Aí, nada, filho. Agora eu quero o Egito também como parte integral do meu país. Porque eu tô fazendo aqui, né? Um país completamente maluco. E aí, eu pensei, né? O que eu quero, o que eu não quero de território, o que eu vou fazer central, o que eu não vou fazer central. Então, por exemplo, esse território aqui de Gujarat, central. Aí aqui Hormuz, central. Então são territórios, por exemplo, aqui na África, esse território aqui de Rufiji, se tudo der certo, não vai ser central. Eu vou soltar eles em um fantoche, porque eu tô colonizando a região para depois soltar o país. E então basicamente é isso, né, nesse aspecto. Aí eu olhei o Egito, eu quero o Egito. Eu quero o território do Egito, sendo central, agora germânico. Então, próxima missão aqui, daqui pro final do jogo, temos duas. A primeira delas é transformar o Egito em germânico. A segunda delas é voltar pra cá. Voltar pra cá. Ainda tá extremamente desunificada a Germânia. Fácil de invadir. A França perdeu a Confederação do Reno, né, que era deles aqui, perderam. E eu, né, com a capital no Iêmen, uma Prússia no Iêmen, 25 milhões de habitantes agora que temos o Egito, sou
o primeiro país mais prestigioso do mundo e por muito, tá? Olha aí, por muito, cara. A gente tem folga em relação ao resto. Então agora é emprego, né, cara? Porque esses territórios que eu tenho, o Iêmen, ele tá com muita gente. Aí já dá pra ver só pelo tamanho da cidade. Continua aumentando e vai continuar aumentando e muito. Então esse Iêmen aqui vai ter bastante gente no final do jogo. Olha que coisa maravilhosa, cara. Trens. Uma pena que o trem ele é todo torto. Olha o trem todo torto. Que coisinha horrorosa. Olha, todo tortinho, todo horroroso. Trem experimental. Tem que melhorar isso aqui, cara. Isso aqui tem que ser melhorado. Isso aqui é vergonhoso. E aqui a cidade costeira? Ó, o naviozão mais moderno saindo. A cidadezinha aqui tá crescendo também um pouquinho. Aí, ó, cresceu um tiquinho. Então temos, né? E olha, Sana. Sana nesse jogo tá como cidade mineradora, cidade de recurso. Que coisa horrorosa, Paradox. Mas Sana não é a cidade. Sanaa não é a cidade principal do Iêmen? Mas eu, hein? Que coisa, rapaz aí. Mukalla tá maior do que Sana. Mas é cada um com sua loucura, né? Então, tá bom. Tá crescendo nossa província aqui do Iêmen. Eu quero fazer a mesma coisa no Egito também. Mas sempre com foco no Iêmen, tá? O Iêmen vai ser o estado mais poderoso da minha partida, mesmo com o Gujarat tendo gente pra cacete. Pelo menos assim eu quero, né? Então vamos lá inclusive, cara, a gente tá tão forte que a Áustria fez um tratado comigo, né? Primeiro, um tratado de comércio, que já não tem mais, no longer bidding. Inclusive eu vou até ver se eles querem, de novo, né? Bota uns 10 anos aí, tem problema não. Aceita essa porra. Recusado, pronto. Acabou as relações com a Áustria. Quando eu voltar pra Germânia, eu já vou afofar esses caras também. Me recusaram. Ninguém recusa os germânicos. E eles também fizeram um tratado de eu entrego 10 por semana de canhões e eu posso construir na Áustria. Eu falei, porra, tá de graça. Então, vou fazer algumas coisas aqui para gerar lucro pro meu país. E tirar os setores de construção que estão drenando a minha economia. Então, vamos lá. E vamos lá, rapaziada. 1888, já perdi tempo suficiente. Agora é guerra de Prússia contra Prússia. É mesmo? É mesmo. Porque tem uma outra Prússia aqui. Absurdo. Só pode ter uma, primeiramente. Ainda mais com a família real Sachsen-Meiningen. Qual é que é, bro? Sachsen-Meiningen. Nossa, como se fosse um nativo germânico mesmo, viu? Ave Maria, o pai fala pra cacete. Dito isso, tá fácil. Tá fácil, não tem marinha, não tem exército, tranquilo pra fazer invasão naval, tá de boa. Hoje é gameplay tranquila, tranquila, né? Imagina, cara, se com Yemen. Agora vai fazer isso no Hearts of Iron 4. Com Yemen, com esses territórios que eu conquistei e invadir a Germânia de maneira naval. Vai fazer isso no ROI 4 pra ver se funciona. Tá louco, cara. Vai tá bom, né? O Victoria 3 é outro jogo. Outra época também. O país não está unificado. Se tivesse, aí fudeu. Aí fudeu, mano. Aí não tem nem o que eu tentar, né? Não tem nem o que tentasse. Oxe, tá fechado aqui sem exército? Mano, não pode passar com a minha marinha por aqui. Vou ter que invadir a Escandinávia também. 1896 e essa situação completamente maluca agora se tornou normal, pelo menos para a população local e também de certa forma para o mundo, né? Porque os germânicos vieram para ficar e agora, né, a gente tem a cidade de Aden com energia elétrica à noite, sendo uma das maiores e mais avançadas do mundo, né? Então temos, né, o país aí inteiramente eletrificado, né? O que é ótimo para todos, né? Então você vê aí os pontinhos brilhantes, né, no mapa durante toda a extensão territorial. Uma pena que eu não consegui popular tanto quanto eu gostaria os estados principais, digamos assim, por exemplo, Oman ou os estados cruciais, esses estados que são mais difíceis, que são mais desertos, eu não consegui
povoar eles, né? Populá-los tanto assim. Então, tá aí. Olha aí como tá nossas cidades iluminadas com energia elétrica, né? Inclusive, não tem nenhuma segregação não, cara. Até na África mesmo, que agora é território central meu, também temos energia elétrica, temos trens, então é um país que eu fiz. Ah, ixi, não tem energia elétrica no Egito? Absurdo. Esqueci. Esqueci de colocar energia elétrica no Egito. Mas vai acontecer, né? De qualquer forma, eu faria isso no futuro. Porque o Egito é mais recente no nosso país. Mas na África tem, cara. Na África tem energia elétrica. Ué, como assim não tem, cara? Eu botei. Aí, aqui tem. Ué, em um lado tem, no outro não tem? Cadê? Ah, aqui também tem. Aí. Então a moral da história, eu fiz o meu desenvolvimento e é dessa forma que eu encerro esse vídeo. Eu tava esperando, né, os 100 milhões de PIB para encerrar com chave de ouro e o meu setor de construção, eu aumentei ele e aí eu construo rápido, paro para ganhar dinheiro e tô nesse esquema agora, mas dinheiro não é um problema, tá? No momento que eu pauso o setor de construção, a gente fica com dinheiro positivo e muito alto. Então, nosso país aí termina com 103 milhões de PIB, 80% de educação, 12,2% de padrão de vida. Poderia ser melhor, mas é muita população que, principalmente a gente tem aqui nessa cidade de Gujarat, não consegue construir e prover emprego para a maioria das pessoas. A gente tem aí 40 milhões de habitantes e, infelizmente, mais radicais do que pessoas leais ao meu governo. Então esse é o resultado aí final da partida. E para vocês terem a noção, cara, mostrar aqui internamente, nem terminei de incorporar ainda o Gujarat para vocês terem a noção, né? 8 milhões e 300 mil pessoas com quase 20 milhões de PIB. O que é bom, cara, o que é bom, mas não tanto quanto poderia ser, né? Então aí o Hormuz tá aí com quase 1 milhão e 300, caindo com 5 milhões de PIB. Aqui 300 mil, 600, quase 700 PIB, 2 milhões de PIB com quase 700 mil habitantes também. E aí aqui, cara, aqui entra, né, o nosso estado do Iêmen, com quase 40 milhões de PIB, definitivamente o estado mais rico da União, e com quase aí também 9 milhões de pessoas. E o estado que a gente vê germânicos vindo para cá, italianos vindo para cá, ingleses vindo para cá. Então é engraçado, né, cara? Você vê todas essas raças, todos esses países que normalmente costumam ser superiores, todo mundo querendo vir morar no Iêmen. Pois é, galera. Então, dito isso, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Em termos religiosos, é dessa forma que estamos. Eu poderia ter feito mais esforço, mas aí eu não conseguiria converter tantas pessoas para serem germânicas se eu focasse mais, né, na religião. Então fica desse jeito, o que não é ruim, tá? Pensando que a área é completamente diferente do protestantismo, não é ruim, tá bom aqui. E essa é a cultura do local, cara. Olha a diferença, rapaziada. Temos a maioria aqui de nortes germânicos. Aqui a gente tem também muitos ucranianos chegando para morar aqui, a maioria aqui também de norte germânicos, os territórios que eu conquistei. Na África também os territórios que eu conquistei e também no Egito. Coisa boa, né? E aí eu fui, né, para tentar recuperar o território da Germânia e aí eu decidi, cara, recuperar o território da Germânia, o caramba. Eu vou ficar no meu território aqui mesmo, que ele é mais divertido e ele é melhor e a inveja dos europeus que estão querendo vir pra cá. Então, dito isso, é isso. Muito obrigado a todos. Ideia maluca, gostei, realizada e foi, na minha opinião, uma boa gameplay. Digam aí o que vocês acharam nos comentários. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!